Olá, meus queridos. Chegou o momento da nossa evangelização. Eu sou a tia Rosa, evangelizadora voluntária do Celdinho, que é parte do Centro Espírita Leon Denis, dedicada às crianças e aos jovens. O tema de hoje é a reencarnação e os laços de família, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Itens 18 a 23. Mas primeiro, como sempre, vamos fazer a nossa prece. Então vamos fechar os olhinhos para uma melhor concentração e dizer assim: Mestre Jesus, espíritos benfeitores do Celdinho, André Luiz, Sheila, Meimei, aqui estamos dizendo presente a evangelização e pedindo vosso auxílio fraterno para que tudo o que for transmitido ficar gravado em nossos corações e influenciar nossos sentimentos, pensamentos e ações todos os dias para o bem. Que assim seja, graças a Deus. Quem gosta de música, vamos ouvir uma bem legal. Seja prudente, porque aqui ou lá no espaço, o melhor é viver em família. Aperte mais esse laço. Ame, perdoe, sorria e gentilmente ofereça o seu abraço. O melhor é viver em família. Aperte mais esse laço. Faça do lar um vacilar e persevere sem cansaço. O melhor é viver em família. Aperte mais esse laço. Quando todos participam, cada um no seu espaço, a família vem se unida. Viver em família, aperte mais esse laço. O melhor é viver em família, aperte mais esse laço. O melhor é viver em família, aperte mais esse laço. O melhor é viver em família, aperte mais esse laço. A letra da música que a gente acabou de ouvir já começa com um bom conselho. Pense bem, seja prudente, porque aqui ou lá no espaço, o melhor é viver em família. Viver em família é melhor mesmo. Isso porque devemos fazer como a letra diz mais adiante. Ame, perdoe, sorria e gentilmente ofereça o seu abraço. Mas, como nem sempre é fácil fazer isso, recebemos mais um conselho precioso da música. Faça do lar um doce lar e persevere sem cansaço. Gente, com certeza, o melhor caminho para se viver em família
É o que a música sugere. Bom, eu vou contar para vocês uma história que tem muito a ver com isso, viver em família, e que se chama Filha Rebelde. Emilinha, a filha mais velha de Dona Matilde, era muito rebelde. Sempre que sua mãe lhe dava conselhos, ela reagia com ironia. Minha filha, dizia Dona Matilde, você precisa cuidar mais da sua parte espiritual. Você precisa se preocupar em ser fraterna, em ajudar a todos que puder. Enfim, você precisa praticar os ensinamentos de Jesus para encaminhar essa reencarnação da melhor forma possível, filha. Ora, minha mãe, respondia Emilinha, não preciso de conselhos. A senhora é muito antiquada. A senhora não sabe como está o mundo hoje em dia. Eu sou dona da minha vontade, faço o que bem entendo e estou muito bem assim. Sim, Emilinha, insistia a mãe paciente. Eu sei que você é independente, mas o amor materno me obriga a te esclarecer, ainda que você não aceite as minhas opiniões. Quem é mãe sofre muito para cuidar de seus filhos. Por que você gosta de sofrer? Exclamava a filha, fazendo a mãe chorar. Dona Matilde, viúva com 3 filhas solteiras, já não sabia mais o que fazer. Trabalhava muito para sustentar sua família. Sujeitava-se a empregos em que ganhava pouco, chegando até a comprometer sua saúde pelo excesso de atividades. As 2 filhas mais novas compreendiam os seus sacrifícios, mas Emilinha tratava de maneira muito rude, sem a menor consideração. Diante de estranhos, ela tratava sua mãe tão mal que a nobre senhora se mantinha em silêncio, humilhada. Quando Dona Matilde voltava das reuniões evangélicas, a filha debochava. Não é que a senhora agora se dedica só a isso? Só fala em religião? Ah, minha filha, respondia a mãe, não zombe do estudo do Evangelho. Lembra-te de que devemos praticar os ensinamentos de Jesus. Emilinha respondia irritada. Não concordo com as suas teorias de reencarnação e sobrevivência da alma. E não quero saber dos ensinamentos de Jesus. Vou viver a minha vida como eu quiser. Dona Matilde, observando o endurecimento do coração da filha, parou de argumentar e deixou que Emilinha vivesse à sua maneira. Porém, o tempo, a dor e a morte mostram a realidade mais cedo ou mais tarde. Chegou o dia em que a mãe e as filhas desencarnaram e foram reconduzidas à vida espiritual. Emilinha, porém, por sua baixa condição espiritual, foi naturalmente afastada do resto do grupo familiar e sofria muito, atormentada por espíritos atrasados que a ela tinham acesso como consequência da vida tão errada que levara encarnada. Era frequentemente visitada pela mãe generosa, mas não identificava sua presença, nem lhe ouvia a voz encorajadora, pois trazia em sua mente negras visões e vozes angustiadas. Anos se passaram e chegou o momento de Dona Matilde reencarnar. Ela não queria deixar a filha sem o seu amparo direto e orou para Deus, pedindo ajuda. Logo veio a resposta divina.
Emilinha conseguiu ver sua mãe pela primeira vez. Emocionadas, elas se abraçaram cheias de alegria. Dona Matilde lhe contou que precisava retornar à terra para continuar com suas tarefas. Emilinha pediu-lhe então para ser novamente sua filha. Mãezinha, disse ela, se for permitido, terei muita alegria em reconstituir o nosso velho lar. Prometo compreendê-la dessa vez. Falou a filha em pranto. Pediremos esta bênção, respondeu a mãe, beijando-a carinhosa. Neste instante, o dirigente espiritual fez-se visível, cumprimentou Dona Matilde atenciosamente, enquanto Emilinha se punha a seus pés, suplicando: emissário de Jesus, que conhece os meus padecimentos, ajuda-me para que eu possa voltar à terra em companhia de minha mãe. Ela vai reencarnar e, se concordares, poderei segui-la para ser recebida novamente em seus braços maternais. Pelo amor de Deus, permite a minha volta. O dirigente olhou para Emilinha fraternalmente e falou: no momento, minha irmã, não lhe será possível retirar-se daqui. Você ainda precisará, por alguns anos, se melhorar, trabalhando no bem, para estar em melhores condições de aproveitar a oportunidade de sua futura reencarnação. Mais tarde, você poderá viver ao lado de Matilde, receber-lhe as palavras carinhosas e ouvir-lhe os conselhos cristãos, mas não poderá voltar como sua filha, pois não fez por onde merecer. Retornará ao mundo como criada humilde da sua residência, para que, em condição de obediência, aprenda a valorizar o tesouro que Deus lhe deu. Então, reconhecendo a misericórdia divina, Emilinha agradeceu, comovida, ao dirigente espiritual. Bom, vamos entender a história. Os sentimentos de Dona Matilde e de sua filha eram bem diferentes. Por quê? Vamos pensar um pouquinho. A Dona Matilde era simples e religiosa, ao passo que Emilinha era materialista, orgulhosa. E qual era a preocupação da Dona Matilde com relação a Emilinha? Ela se preocupava com a parte espiritual da filha. E quando Dona Matilde alertava a filha sobre a necessidade de se viver de acordo com os preceitos do Cristo, o que Emilinha lhe respondia? Que não queria saber dos ensinamentos de Jesus. E o que acontecia quando Dona Matilde voltava das reuniões evangélicas? A Emilinha, em tom de deboche, dizia que a mãe só sabia falar em religião e que não acreditava em reencarnação. E como vivia Emilinha? De acordo com os seus caprichos, só pensava nos seus prazeres, de uma forma bastante egoísta, não é mesmo? E o que aconteceu quando Dona Matilde e as filhas voltaram para o mundo espiritual? A Emilinha ficou afastada da mãe, em região inferior do plano espiritual. Mas Dona Matilde não a abandonou,
sempre a visitava, encorajando-a. E, após vários anos no plano espiritual, Dona Matilde quis reencarnar, não é verdade? Mas ela ficou preocupada com Emilinha e pediu ajuda aos benfeitores espirituais. O que aconteceu? Matilde conseguiu um encontro com a filha. Foi um contentamento muito grande para as duas. Emilinha queria reencarnar novamente como filha de Dona Matilde. Mas o que o dirigente espiritual disse? Que ela ainda precisaria ficar mais tempo naquela região inferior. Mais tarde poderia voltar para o lado de Dona Matilde, não como filha, mas como criada humilde de sua residência, para que, em condição de obediência, pudesse valorizar o tesouro que Deus lhe havia dado. Então, gente, vamos pensar. Qual a finalidade do ingresso de espíritos antipáticos ou estranhos como membros de uma família? Qual é a finalidade? Auxiliar o progresso de uns e ser motivo de prova para outros, através do convívio familiar. Como, na verdade, foi uma prova para Dona Matilde ter uma filha de relacionamento tão difícil como a Emilinha. E ela passou por essa prova, sempre tratando a Emilinha com muito amor e procurando ajudá-la. Por que podemos afirmar que a família é uma escola? Porque nela aprendemos a amar os nossos desafetos, a nos corrigir, a tolerar as imperfeições do outro e, sobretudo, a perdoar. Vamos pensar um pouco agora. Será que valorizo minha família? Que cada um de nós pense bastante na resposta. E se ela for negativa, precisamos fazer um grande esforço para modificar nossas atitudes e ter um relacionamento mais carinhoso e gentil com a nossa família. Família que nos foi dada como companheira de aprendizado na atual reencarnação. Que lições que nós podemos tirar desses ensinamentos? Aprender que nada foi decidido por acaso no nosso planejamento reencarnatório e que a família que recebemos é parte importantíssima da nossa vida terrena, que irá nos ajudar a desenvolver cada vez mais o amor, a paciência, a tolerância e a caridade, além de muitas outras virtudes. O que faço para demonstrar que amo a minha família? Devo tratar com carinho e consideração a todos e procurar ser útil em tudo que for possível. E também incluir em minhas preces os meus familiares, pedindo a Deus e a Jesus que a fraternidade, a harmonia e a paz envolvam o meu lar e tranquilizem nossos corações e mentes. A verdade é que devemos sempre ser tolerantes com as pessoas de nossa família, que revelem tendências diferentes das nossas, procurando cercá-las de compreensão e carinho, pois sabemos que somos todos filhos do mesmo Pai e irmãos
de toda a humanidade. E nunca é demais lembrar que pertencemos à família universal, composta pela criação divina, que evolui no planeta e que devemos amar e amparar. Irmãos que somos, filhos do mesmo Pai, misericordioso, infinitamente bom e justo. Agora vamos fazer a nossa prece. Vamos fechar os olhinhos e vamos dizer assim: Pai Celestial, Mestre Jesus, Espíritos benfeitores, agradecemos tudo o que pudemos receber nessa evangelização e vos pedimos ajuda para que consigamos pôr em prática no nosso dia a dia o que aqui nos foi ensinado. Que possamos cada vez mais nos integrar à nossa família, amando-a, respeitando-a e auxiliando-a, bem como a nossa grande família, a família universal, ou seja, a toda a criação, sendo fraternos com todos, colocando em prática o ensinamento de Jesus, de amar ao próximo como a nós mesmos, e nada fazer que não gostaríamos que nos fizessem. Assim, praticando o amor, praticando o bem, com certeza conseguiremos fazer dessa reencarnação uma reencarnação maravilhosa, uma reencarnação muito proveitosa para o nosso aperfeiçoamento moral. E assim desejamos fazer, contando para isso com o vosso auxílio e o vosso imenso amor. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus queridos, quando a evangelização acabar, vamos dar um grande abraço em todos os familiares que estiverem próximos e dizer assim: estou muito feliz de estar com vocês, de ter reencarnado com vocês e de estar aprendendo a conviver cada vez melhor com vocês através do Evangelho. Do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz os ensinamentos de Jesus. Fiquem com Deus, com Jesus e com os seus familiares queridos, sempre, fazendo tudo para conviver da melhor forma possível com eles, ok? Até a próxima!